Quanto rende por dia, por mês e por ano? R$ 1.000 em cada banco digital. Tenho que te lembrar que foi alterado a taxa Selic, por consequência, mudou sim o quanto você ganha em cada banco digital. Para isso, iremos utilizar a nossa famosíssima tabela do milênio para você poder se organizar. Eu só te peço antes milênio, claro, para que você curta aqui o vídeo, se inscreva no canal e badale, aperte o bendito do sininho. Se você já viu algum conteúdo aqui do Grupo Milênio e agregou alguma coisa para você. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura e vamos começar agora pelo banco PicPay. O PicPay, ele tem uma rentabilidade de 102% do CDI, mas calma que não é para todo mundo não. Fique atento que o seu dinheiro, primeiro, ele tem que estar ou no cofrinho ou na carteira do PicPay, bem como é necessário que você aporte até R$ 100.000. Passando de R$ 100.000 de aporte, nesse caso, irá ter uma rentabilidade de 100% do CDI. Só chamei a atenção para esse aspecto que muitas pessoas acabam comentando, mas Osmar, o PicPay não rende 102% do CDI e sim 100%. Não, o nosso exemplo aqui é uma rentabilidade em cima de R$ 1.000. Por consequência, sim, irá render 102% do CDI. E fique atento, Milênio, eu até vou citar um banco digital e um grande banco digital que vem fazendo isso no mercado, que quando ele está oferecendo o seu produto, ele está oferecendo da seguinte maneira: o meu investimento rende até 105% do CDI. Porém, de acordo ao valor que você vai aportar, irá render bem menos. Então, você acaba imaginando que irá ganhar X e no final acaba ganhando menos. Eu vou falar sobre isso um pouco mais ao longo do vídeo e vou citar um dos bancos que vem utilizando dessa estratégia para você se proteger. Falando sobre o PicPay em relação ao dia, ele acaba tendo uma rentabilidade muito pouca de 0,01 centavos. Muitas das vezes, os bancos com essa rentabilidade diária tão pequena, ele acaba nem apresentando para você. Então, às vezes, você entra no seu aplicativo e pensa, não está rendendo nada, mas na verdade, rendeu sim. É porque ele acaba apresentando, às vezes, a rentabilidade a partir de R$ 1, a partir de 50 centavos, ou algo nesse sentido. Agora, quando olhamos para a questão do mês, quanto é que o PicPay vem rendendo? R$ 8,17. Já começou a ser um valor maior, e isso levando em consideração a um aporte de R$ 1.000. Agora, quando olhamos para a esfera do ano, você acaba tendo uma rentabilidade, um ganho de R$ 110,66. E você deve estar se perguntando, mas Osmar, como é que eu consigo fazer esse cálculo em relação a quanto cada banco digital vem rendendo? Pega primeiro o checklist. A primeira coisa que você tem que saber é quanto está a taxa da economia, a taxa Selic. A taxa Selic, ela irá nortear o quanto os ativos de renda fixa irão render. A outra coisa que você tem que saber é quanto estará ou está a taxa do CDI, para você poder fazer seu cálculo. Basicamente, você irá pegar a taxa Selic, por exemplo, se ela estiver em 10%, irá diminuir 0,1. Quase que via de regra, a taxa CDI sempre fica 0,1 abaixo da Selic. Então você já pode considerar isso como uma premissa, basicamente. Pois bem, nesse caso hipotético, seria de 9,9%. Outra coisa que você precisa ter, que é a terceira do seu checklist, você tem que verificar o quanto o banco está te passando de rentabilidade. 100% do CDI, 102% do CDI. E a quarta coisa é verificar quais são os impostos que o banco repassa para você. Porque no final das contas, as movimentações financeiras, elas já têm por obrigação pagar tanto o imposto de renda como o IOF, a depender de quando essa movimentação irá ocorrer e, claro, se esse ativo ele é isento ou não de pagamento de imposto de renda. No caso dos bancos digitais, os CDBs não são, então você terá que sim, no seu checklist, levar em consideração o imposto de renda também. O IOF, você só precisará se preocupar em movimentações antes de 30 dias. Observe na tabela que após 30 dias o IOF ele acaba zerando. Ele acaba diminuindo mais ou menos uns 3,3% a cada dia. Por consequência, caso você realize alguma movimentação financeira, a partir do 31º dia que você fez o investimento, você não irá pagar absolutamente nada de IOF. Agora, o imposto de renda, infelizmente, não tem como você fugir. Perceba na tabela
que o imposto de renda você irá pagar independentemente das movimentações feitas no primeiro dia, como até movimentações realizadas após 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então você sempre tem que considerar isso no seu cálculo para saber o quanto você irá ganhar. Então nesse exemplo hipotético, somente para poder facilitar as contas, você iria pegar primeiro a taxa da economia, a taxa Selic, diminuir 0,1, encontrando então 9,9% de rentabilidade ao ano, vezes o quanto esse banco digital ele rende em relação ao CDI. 100% do CDI, 102% do CDI, 110% do CDI. Caso seja 100% do CDI, ele está te informando que irá render igual ao CDI ao longo do ano. Nesse caso, multiplicando 9,9 vezes 100%, logo 100 dividido por 100, o seu ativo irá render 9,9% ao ano. Imaginando que você irá realizar alguma movimentação financeira somente após 1 ano, e menos do que 2 anos, o IOF você não irá pagar. Recorda que o IOF fica zerado quando você tem movimentações acima de 30 dias. Já o imposto de renda você irá pagar uma alíquota de 17,5%. Então, nesse exemplo hipotético, você iria pegar os R$1.000, multiplicar por 9,9%, encontrando então o lucro bruto que você terá após 1 ano e 1 dia. A partir disso, você irá multiplicar esse lucro bruto por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Consequentemente, no final das contas, você terá o lucro líquido, sabendo quanto você irá ganhar no final de 1 ano. E você pode utilizar essa mesma fórmula para outros ativos no mercado financeiro. Só fica atento nas variáveis que você tem que saber em relação ao IOF, imposto de renda, etc. Se você errar nesse cálculo, consequentemente, o resultado estará errado. Mas vamos falar agora do C6 Bank. Olha que interessante. O C6 Bank, ele também tem uma rentabilidade de 102% do CDI. O que me chama a atenção na plataforma do C6 Bank, na verdade, é que ele tem poucos CDBs. E basicamente, os CDBs são do próprio grupo, da própria instituição financeira. E muito provavelmente o C6 Bank, no decorrer do tempo, terá sim que mudar a sua estratégia, deixando mais CDBs e mais ativos disponíveis para o seu público tomar a decisão qual será o melhor a se investir. Em relação ao dia, o C6 Bank também vem tendo um lucro líquido de 0,01 centavo, isso, reforço novamente, com a aplicação de R$1.000, em relação à rentabilidade mensal de 8,17 centavos e em relação à rentabilidade anual de 110,66 centavos. E agora talvez você se atentou um pouco mais aos números que tem na tabela do Milênio. Você deve estar se perguntando, mas Osmar, por qual motivo o valor anual ele é bem diferente se eu dividir por 12 do valor mensal? Porque, teoricamente, se você irá receber, por exemplo, R$120 no ano, e você dividir 120 por 12, você acaba encontrando R$10 todos os meses. Mas quando você pega esse valor de R$110,66 e divide por 12, você encontra o valor de R$9,22 e não o valor que tem na tabela. Por que existe essa diferença? Você tem que se recordar, Milênio, da fórmula do cálculo que nós temos que fazer para verificar o quanto de lucro líquido você irá ter. E o imposto de renda cobrado quando de um investimento movimentado por 30 dias é diferente do imposto de renda cobrado quando em algum movimento pensando em uma esfera anual. Quanto mais tempo você demora para poder movimentar o seu ativo financeiro, menos imposto você pagará. Com isso, você não pode pegar o valor de uma rentabilidade de lucro líquido anual e simplesmente dividir por 12 para verificar o quanto que você irá ganhar por mês. Além do mais, lembre-se que estamos falando de juros compostos, ok? E juros compostos, ele acaba rendendo não somente em cima do valor que você aportou, dos R$1.000, mas também do montante que você aportou junto com quanto você está lucrando até então. Então, esse é outro detalhe que as pessoas também não se atentam. E sim, faz muita diferença, principalmente numa esfera de longo prazo ou com grandes valores aportados. E agora chegamos no Banco Inter. Com certeza, ou você tem uma conta no Banco Inter, ou conhece alguém que tem. É um dos bancos mais populares que existem hoje em dia no Brasil. E é o principal concorrente em números com o Nubank, o maior banco digital até então. O Banco Inter, algumas pessoas pensam que ele tem uma rentabilidade de 85, 83, 89% do CDI. Mas não, aí você está se lembrando do LCI ou do LCA, que o Banco Inter sempre tem como promoção, LCI em 90 dias ou algo nesse sentido. Na verdade,
temos que fazer o comparativo com o CDB. Igualmente fizemos com os outros ativos aqui dos outros bancos digitais, que nesse caso ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Eu sei que um certo tempo acabou diminuindo para 98, um certo tempo era 102, mas hoje em dia ele está tentando permanecer em 100% do CDI, visto que é o mínimo que os bancos digitais estão tentando trabalhar. Por dia você acaba tendo uma rentabilidade também de 1 centavo, por mês de R$ 8,02 e por ano de R$ 108,49. Aqui tem duas importantíssimas observações. A primeira observação, você se recorda que no início do vídeo eu te falei que um grande banco digital, ele vem apresentando o seu ativo digital com a rentabilidade até X%. Então, esse CDB de 100% do CDI do Banco Inter, quando você entra no seu aplicativo, ele acaba divulgando para você uma rentabilidade até 102% do CDI, que seria a partir de um aporte de R$ 1 milhão. Pois bem, saiba que com esse valor de R$ 1 milhão, caso você tivesse agora esse dinheiro aí no seu bolso, você com certeza conseguiria algum outro ativo da renda fixa que viesse render até mais do que 102% do CDI. Esse é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção. Outra coisa é que isso acaba confundindo o seu cliente. E tenho certeza que várias pessoas acabaram investindo no CDB do Banco Inter, imaginando que iriam ganhar 102% do CDI, que de forma rápida, célere, entraram no aplicativo, observaram que, bom, o CDB do Banco Inter acabou aumentando sua rentabilidade, 102% do CDI, e apertaram para investir. E no final das contas, não é isso que irá acontecer. Eu compreendo que o Banco Inter irá se defender dizendo que ele acaba apresentando, sim, como essa rentabilidade de acordo ao valor aportado. Só que há de se convir que isso sim pode acabar confundindo várias e várias pessoas, principalmente aquelas que não têm muita familiaridade com o mercado financeiro, infelizmente. Um outro ponto que eu chamo a atenção é que se você olhar para a tabela do Inter, pensando numa perspectiva de aporte de R$ 1.000, pensando numa perspectiva de movimentação financeira em um mês, em um dia ou até em um ano, você compreende que não existe grande diferença em relação ao lucro líquido que você irá ter. As grandes diferenças de lucro que você terá, elas irão acontecer de duas formas, ou com grandes aportes, ou se não utilizando o tempo a seu favor. E curto prazo no mercado de renda fixa, mercado financeiro, tenha certeza que acima de 3 ou 5 anos. Um ano ainda nem sequer é considerado curto prazo, sim, curtíssimo prazo. E isso com certeza é algo importante para que você tenha noção. Quero até que você deixe aqui nos comentários, milênios, se você já chegou a investir em algum ativo, tanto no mercado de renda fixa ou renda variável, imaginando que ele ia render X, e quando foi ver, ele acabou rendendo bem menos. Mas sua experiência aqui, qual foi o ativo, qual foi o banco digital, isso é importante. E vamos falar agora do PagBank. O PagBank, olha que interessante a sua rentabilidade diária. Ele primeiro rende 100% do CDI. Então você irá imaginar que por ele render 100% do CDI, igualmente o Inter que eu acabei de falar, por dia ele terá uma rentabilidade igual ao do Inter. Mas não, ele acaba tendo uma rentabilidade de R$0. Ele não rende absolutamente nada. Mas, Osmar, pensando numa perspectiva de 2 dias, também R$0. E 3 dias, também R$0. Eu vou explicar um pouco disso quando eu falo do Nubank. Já vou falar do Nubank que você irá entender. Agora, quando olhamos a rentabilidade, o lucro líquido que terá no esfera mensal e anual, sim, encontramos o valor de R$ 8,02 e encontramos o valor de R$ 108,49. Talvez você não saiba, mas o PagBank não é um banco digital mais conhecido, na verdade o que está mais no hype de todos, mas ele tem como dono o mesmo dono da UOL. Então com certeza dinheiro, caixa, eles têm. E agora chegamos no IT. O IT também tem uma peculiaridade muito interessante em relação ao seu lucro líquido diário. Primeiro, ele rende 100% do CDI. Por consequência, ele irá render a mesma coisa do que o Inter. Ou talvez ele terá essa peculiaridade do PagBank, mas na verdade não. Tem realmente uma peculiaridade, mas muito positiva, que é o fato dele ter um rendimento bem maior na parte diária, rendendo em um dia 27 centavos. Porém, olha que interessante, quando olhamos para a parte mensal e anual, ele acaba rendendo a mesma coisa do que o Banco Inter e a mesma coisa do que o PagBank. O que acontece é que o IT, ele acaba não te cobrando, não repassando na verdade para você o IOF. Toda movimentação financeira que você realizar de um ativo em menos de 30 dias, você irá pagar sim o IOF. Só que o IT, ele prefere
cobrir do próprio bolso esse custo para fazer com que você utilize o IT no lugar de outros bancos digitais. O que faz muito sentido quando você pensa em utilizar o dinheiro aplicado na conta do IT como aquele dinheiro do dia a dia, realmente. Pensando dessa forma, você terá uma rentabilidade bem mais significativa do que os outros bancos digitais, que via de regra eles acabam cobrando IOF. Agora, caso você pense em utilizar um IT para uma rentabilidade de longo prazo, perceba que no final das contas, até curtíssimo prazo, um mês, um ano, acaba ficando da mesma forma, porque o IOF ele só tem diferença ali nos 30 dias após que você faz o seu investimento. E chegamos agora no Nubank, o qual atualmente é o maior banco digital que temos no Brasil. Eu reforço esse nome, banco digital. Se você for comparar ele com os bancões, com certeza ele não é. É uma empresa que já tem o seu IPO, já tem capital aberto na Bolsa de Valores americana. É uma empresa que recentemente começou a apresentar lucros, algo que foi muito questionado ao longo de 10 anos de história da empresa. Muitas pessoas falavam, o Nubank só consegue essas inúmeras vantagens porque ele acaba sempre tendo prejuízo. Mas e agora? Que a empresa vem apresentando lucro, apresentou lucro em 2 trimestres consecutivos, algo que os fundadores disseram isso lá atrás. E falando agora em relação ao lucro líquido diário, mensal e anual com aporte de R$1.000. Diariamente ele terá uma rentabilidade de R$0. Mensalmente ele terá uma rentabilidade de R$8,02 e quando olhamos para a esfera anual de R$108,49. Esses são os lucros líquidos considerando um aporte de R$1.000 e uma rentabilidade em relação ao CDI de 100%. E eu vou te explicar por que diariamente tanto o Nubank como o PagBank acabam não rendendo nada. E eu te expliquei também que não somente é num dia, mas até o 30º dia, quando você entra na sua carteira de investimento do Nubank e do PagBank, irá apresentar somente os R$1.000. Porque no final das contas, esses dois bancos digitais, eles têm o que é chamado de data de aniversário. Ou seja, eles só irão apresentar para você a rentabilidade a partir do 31º dia que você fez a aplicação. Por consequência, nunca será cobrado IOF, pense nisso. Imposto de renda, infelizmente, sempre será cobrado nesse ativo de CDB, RDB, de renda fixa e de todos os bancos digitais que fizemos o comparativo aqui. E isso acaba te influenciando somente quando você utiliza o dinheiro no Nubank ou do PagBank para o dia a dia. Porque imagine que você aplique R$1.000 no Nubank. No 15º dia, quando você entrar no seu aplicativo, terá uma rentabilidade exposta para você de 0. E nesse instante você acaba sacando R$500, deixando somente os 500. No 31º dia, quando você for verificar a rentabilidade teve em um mês, em um dia, você irá observar que a rentabilidade ficou somente em cima dos R$500 e não em cima dos R$1.000. O Nubank, no primeiro mês somente, ele irá render o valor que estiver ali no 30º dia, para no 31º dia apresentar para você a rentabilidade. E a partir desse dia, 30º dia, 32º dia, assim por diante, ele irá render igual aos outros bancos digitais, por dia novamente. Fique atento, porque se você pensa em utilizar o Nubank, o PagBank, para o seu dia a dia, talvez não seja tão vantajoso assim. E talvez o IT seja a melhor opção, porque ele acaba não cobrando IOF. Pensando em mais longo prazo, será que não é melhor ver algum banco que tem uma rentabilidade maior, como PicPay, C6 Bank? É somente isso que você tem que levar em consideração quando você faz o investimento? Talvez não. Existem com certeza outros parâmetros que você precisa compreender. Eu vou deixar na tela a tabela do milênio, o resumo completo dela, para que você possa dar um print, para que você possa compartilhar com alguma outra pessoa. Bem como eu vou falar contigo, milênio, que talvez alguns detalhes dos bancos digitais você não saiba, que eles estão mudando com certa frequência. É por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Será que realmente você sabe das alterações, das pegadinhas da rentabilidade que os bancos vêm mudando com o tempo, a cobrança de certas taxas? O que você faz para não poder pagá-las? Será que é possível? Como poder utilizar da melhor forma o banco digital ao seu favor? Eu recomendo que você assista esse vídeo. Um grande abraço. Meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.